Sejam todos bem-vindos a mais um UD. Eu sou o chefe Sérgio Rodrigo, estou responsável por esta como facilitador. Espero que todos possam participar, tirar suas dúvidas no ambiente virtual. Teremos um imenso prazer de conversar com todos vocês, esclarecer todas as dúvidas e compartilhar as experiências positivas entre todos aqueles que estão matriculados, neste curso. Estou ansioso para ter o contato presencial com todos vocês, para aqueles que eu não conheço, e rever aqueles que eu conheço. Então, mãos à obra e vamos iniciar o nosso estudo. Estou responsável por essa parte de plano de segurança em atividades. Alguns grupos escoteiros já aplicam de forma brilhante já há bastante tempo. Para outros ainda é uma novidade, apesar de ser algo que já está regulamentado pelo livro de Princípios, Organizações e Regras, mas ainda é um tabu para alguns grupos escoteiros, até mesmo falta de conhecimento, e essa é a oportunidade que aqueles que não aplicam têm para aprender um pouquinho com aqueles que já aplicam. Eu tenho certeza que muitos dos que estão no curso já têm grupos escoteiros que aplicam esse tipo de plano de segurança, que já possuem suas fichas de segurança, então é um momento onde todos vão compartilhar suas experiências. Mas qual a importância de se ter um plano de segurança? Primeiro, identificar os pontos de risco em qualquer atividade escoteira. Uma vez que você tem um documento formalizado pela diretoria, onde existe uma ferramenta específica para que seja aplicado toda essa parte de segurança em qualquer que seja a atividade, por mais simples que aparente, um ponto positivo é você identificar todos esses riscos. Uma vez identificados os riscos, é uma forma que você tem de criar procedimentos. E uma vez que você cria procedimentos, você define as ações para casos de emergência, quando houver a necessidade. E isso deixando claro que todos são responsáveis por estas ações. Dentro do plano de segurança, existem competências que são apenas de responsabilidade da diretoria de grupo. Então, vocês que são dirigentes, nós vamos elencar aqui alguns pontos que vocês deverão observar no plano de segurança em atividades. Primeiro ponto que vamos mencionar é a questão do treinamento. Então, há necessidade de que a diretoria promova treinamentos para a equipe que vai aplicar as atividades específicas, aquelas atividades que há necessidade de um treinamento específico, como rapel, atividades aquáticas. Esses treinamentos deverão seguir normas e padronizações que são definidas por órgãos competentes. Caso não haja a possibilidade da diretoria do grupo poder promover esses treinamentos, então ele pode também conseguir um responsável na área que possa aplicar a atividade em si. Então, desde que a chefia esteja presente, os escotistas eles têm que estar na atividade, atuando em conjunto com esses profissionais da área que vão vir como convidados, e a atividade possa ocorrer sem nenhum risco de emergência, risco de acidente, ou que pelo menos sejam minimizadas as situações de risco. É de responsabilidade da diretoria também solicitar todas as autorizações da atividade. Essa autorização já começa do lançamento da atividade no SIG, da atualização da ficha de saúde, a entrega da programação completa com todas as atividades que vão ocorrer, com todos os jogos, todas as atividades que vão ocorrer neste, e também a entrega do plano de segurança, que esse não deixa de ser uma solicitação à diretoria, tendo em vista que isso é regulamentado pelo livro de Princípio, Organização e Regras, em sua regra 140, onde exige que os grupos escoteiros tenham um plano de segurança e assim o apliquem. Então, para os grupos que ainda não estão aplicando, isso é uma regra que está regulamentada há bastante tempo no nosso livro de Princípios, Organizações e Regras. Fornecer materiais de segurança, isso também é de competência da diretoria. Então, materiais com data de vencimento próximo ou que já se venceram não poderão ser usados ou serão utilizados até essa data. E se o material não tiver em quantidade suficiente, deverá corrigir essa falha, fornecendo os materiais em quantidade e adequados para a execução de qualquer atividade, por mais simples que seja. Também é de competência da diretoria a definição de um cronograma. Esse cronograma
ele serve para definir datas com relação a o que antecede a atividade. Então, com um prazo de quanto tempo será entregue a programação da atividade? Quanto tempo antes da atividade será realizado o lançamento da atividade no SIG? A tropa será informada com todos os detalhes da atividade e com quanto tempo de antecedência. Os pais receberão informações desta também com quanto tempo de antecedência. Então, isso é uma forma da diretoria poder trabalhar de forma antecipada e analisar de forma cautelosa e com cuidado o plano de segurança, podendo indeferir ou não a atividade. Então, um cronograma ele é indispensável para que seja seguido todos os trâmites necessários para a autorização de uma atividade. E também é de responsabilidade da diretoria elaborar o plano de segurança. Quando nós falamos elaborar, vai ser a diretoria que vai criar o plano, caso o grupo não tenha, aplicar caso o grupo já utilize e também revisar quando necessário. Não é de competência da diretoria preencher o plano de segurança. Essa é uma competência dos escotistas responsáveis pela atividade. Afinal de contas, são eles que vão visitar o local com antecedência, são eles que vão analisar e aplicar a programação, ou vão estar em contato com aqueles que vão aplicar a atividade, caso eles não tenham a competência, o treinamento necessário para tal aplicação. Caso o dirigente também atue como escotista, aí sim, este, sendo sua seção, poderá preencher o plano sem nenhum problema. Mas o que nós recomendamos é que o diretor ele fique apenas como fiscalizador, ele possa trabalhar em paralelo, em conjunto com os chefes que vão aplicar a programação, tentar identificar os pontos falhos e corrigir em tempo hábil para que a atividade possa ocorrer sem nenhum risco de acidente. Os escotistas também possuirão competências, responsabilidades dentro do plano de segurança. Então, participar dos treinamentos promovidos pela diretoria de grupo, isso é uma obrigação que o escotista tem que ter. Então, se a diretoria está se preocupando, está investindo e está trazendo pessoas ou enviando escotistas ou promovendo com que ele participe das atividades da região através de cursos, é de responsabilidade do escotista participar, conseguir captar o maior número de informações possíveis e aplicar isso em sua sessão para não ocorrer o risco de estar colocando os membros juvenis em situações de emergência. Também é de responsabilidade do escotista emitir todas as autorizações necessárias que nós mencionamos anteriormente. Então ele vai preparar a programação dentro do cronograma definido pela diretoria de grupo. Ele vai lançar a atividade no SIG em tempo hábil, vai informar os pais todas as informações necessárias sobre a atividade. Tem que visitar o local com antecedência, tem que ter autorização de utilização do local, mesmo que ele conheça o local há 20 e tantos anos, sei lá. Ele tem que visitar o local e tem que ter autorização dos proprietários para uso. Isso é fundamental. Ele também tem a obrigação de fornecer todas as informações necessárias aos participantes. Quais os materiais que os membros vão ter que providenciar, se vai ter que ter algum treinamento antes. Então é de responsabilidade do escotista fornecer tudo isso. Ele também é responsável, junto com seus assistentes, verificar como está o estojo de primeiros socorros de sua seção. Lembrando que existe aí uma recomendação que não é mais farmacinha, e sim estojo de primeiros socorros. E esse estojo de primeiros socorros tem que estar adequado ao tipo de atividade a ser aplicada. Não é mais permitido a medicação por parte do adulto, a menos que o membro ele já esteja sendo medicado e essa informação esteja contida na ficha de saúde do membro. No mais, o kit de primeiros socorros ele vai estar equipado em função da atividade. Medicação só com a prescrição médica, autorização e informação dos pais ou por profissional qualificado. Desde que também na ficha de saúde o pai tenha autorizado a medicação por decisão médica.
Equipamentos de segurança. O escotista tem a obrigação de verificar as condições de todos os equipamentos de segurança que serão utilizados na respectiva atividade, verificar a validade, se apresenta desgaste, se há necessidade de uma limpeza. Então é de responsabilidade do escotista fazer toda essa verificação e só prosseguir com a atividade se todos os equipamentos estiverem em perfeitas condições de uso. Não há espaço para improviso, porque isso é um ato inseguro e estarão colocando os membros numa condição insegura, com a possibilidade muito grande da ocorrência de um acidente. Existem alguns equipamentos que precisam de manutenção preventiva, né? Para que ele tenha um tempo de vida útil longo, é a necessidade de uma manutenção preventiva, então também é de responsabilidade do escotista. Isso vai desde barraca, com limpeza, manutenção, costura, substituição de uma haste, até um material mais complexo, como material para escalado, material para rapel. Então também é responsabilidade do escotista, mesmo que seja uma atividade de patrulha, que é prevista em POR, mas o escotista ele não se isenta da responsabilidade de uma atividade de patrulha. Ele tem que estar ciente, tem que estar atento, tem que fornecer tudo necessário para que a atividade ocorra sem nenhum risco. É de responsabilidade dele, como nós falamos anteriormente, o preenchimento e a aplicação do plano de segurança. Esse preenchimento e a aplicação do plano, tanto o escotista da seção quanto os seus assistentes ou pessoas de apoio que estarão na atividade, como pais de apoio, voluntários, todos têm que estar cientes do plano de segurança. Caso ocorra alguma emergência, todos os responsáveis envolvidos na aplicação da mesma têm que saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Qual o hospital mais próximo, se o socorro poderá ser feito via SAMU ou Corpo de Bombeiros, ou se terá um carro de segurança na atividade. Então tudo isso tem que ser observado e todos têm que estar cientes das ações contidas no plano de segurança. Uma coisa muito importante é que no plano de segurança tem que ter um espaço para que sejam notados os pequenos incidentes que ocorreram na atividade, para que numa próxima atividade, tanto nesse mesmo local quanto em outros locais, possam ser corrigidos. Às vezes são coisas simples que a princípio podem não ser tão graves, mas que poderiam ter sido evitadas. Então tudo isso tem que ser devidamente preenchido, aplicado e avaliado posteriormente à execução da atividade. Os membros juvenis, né, os participantes da mesma, também têm suas competências, têm suas atribuições. E isso tem que ser verificado pelos dirigentes, saber se os escotistas passaram todas as orientações necessárias, o treinamento necessário para que aquele membro juvenil possa realmente realizar a atividade que está sendo proposta na ficha. Os membros eles têm que ser orientados a ter uma vigilância constante e estar ciente de que eles também são peça fundamental na preservação do ambiente, na verificação de um material, de um equipamento que possa ocorrer uma emergência, uma possibilidade de acidente. É de responsabilidade também do participante ajudar na manutenção dos equipamentos junto com os chefes e verificado pela diretoria. Primeiro que ele tem que conhecer aquilo que ele vai usar. Segundo, ele tem que entender o funcionamento daquele conjunto, daquele equipamento, do item a qual se refere à necessidade da atividade. É de responsabilidade do participante, né, ou dos pais manter a ficha de saúde atualizada, né, e o chefe, o escotista, não pode de forma alguma deixar de ir para a atividade sem todos os documentos, inclusive a ficha de saúde. Vamos agora ver algumas dicas de segurança em atividades, tá? Então, primeiramente, você tem que analisar qual tipo de atividade será executado. Então, baseado no tipo de atividade a ser executado, é que você, dentro do seu plano de segurança, vai definir o que levar, por que levar, né? Isso é muito importante. Tem que ser observado se o local oferece as condições apropriadas para que você possa executar a atividade. Então, não há espaço para improvisos.
Não é porque você conhece o local há muitos anos que você não vai fazer uma visita, vai ver se de repente mudou algo no local, ver se realmente aquela atividade existe condições e até mesmo em algumas situações testar a atividade antes de levar os membros. É muito importante que o escotista tome essa iniciativa. Então, se vai fazer uma atividade de rapel, é observar o local antes, fazer um teste, ver se lá no trajeto da descida não apareceu nenhum inseto ou existe lá alguma planta que possa vir trazer danos à saúde de quem vai realizar a atividade. Se forem identificados os riscos na atividade, o que fazer? Então, nesses passos, nessas dicas de segurança, não é com essa visita prévia, é onde você vai identificar os riscos e se a atividade ela pode prosseguir, se ela tem que ser adiada ou até mesmo mudada de local. É muito importante que tudo seja identificado com antecedência. Depois do risco identificado, você tem que analisar quais as consequências desse risco. É um risco pequeno que pode ser contornado? É um risco médio? É um risco grave? São pontos que não podem ser excluídos, que não podem ser deixados de lado, tem que ser levado em consideração. Adotar as medidas preventivas, como já falei anteriormente, eliminar ou minimizar esses riscos e as consequências que eles podem trazer para a atividade ou até mesmo para a saúde de quem está participando da mesma. Não existe um modelo específico de plano de segurança. Na página 89 do manual de vocês existe um modelo proposto pela Direção Nacional. Eu também deixei disponível no ambiente virtual um modelo que eu uso para que vocês possam fazer o download. Não é necessário seguir este modelo, deixar bem claro que a diretoria de cada grupo quem monta conforme suas necessidades. Então, esses podem servir de modelo? Sim. Vocês de repente podem criar mais situações, itens a serem verificados e posteriormente compartilhar conosco, para que nós possamos melhorar as nossas respectivas fichas. Um documento que eu recomendo que vocês leiam são Padrões de Atividades Escoteiras. É um livro bacana, está disponível para download no site da Direção Nacional e eu também deixei no ambiente virtual para que vocês também possam fazer o download, caso vocês não tenham ou não tenham lido ainda. Nele existem muitas orientações com relação à segurança em atividades e que também poderá servir de referência para que vocês montem uma ficha, um plano de segurança, uma ficha de segurança bem interessante que possa suprir as necessidades da unidade escoteira local que vocês atuam. É importante conter espaço para anotações e observações. Foi algo que eu percebi que não tem nessa ficha proposta pela UEB. Uma ficha que você só preenche sim ou não, ok, ela às vezes deixa lacunas. Então, quando você tem um espaço para observações, onde você pode realizar anotações de pequenos incidentes que ocorreram na atividade, de observações que vocês possam fazer as devidas anotações para que não ocorra numa próxima atividade ou que seja corrigido numa atividade no mesmo local, é interessante. Não esquecendo de que o plano de segurança ou a ficha de segurança é um documento obrigatório, como eu falei anteriormente, e ele está na regra 140 do POR. Então, isso não é algo que é para ser deixado de lado, é algo que as diretorias têm que criar, caso não utilizem, como eu já falei anteriormente. Se já utiliza, verificar se a ficha que está sendo utilizada ela é suficiente para as necessidades do grupo, ou se precisa de melhorias, e marcar datas de revisões e fazer uma análise de todas as fichas que já foram preenchidas para saber o que pode melhorar, tá certo? É algo que não pode ser deixado de lado, como eu já falei. Estou sendo até redundante, mas com segurança nós não podemos brincar. O cronograma também não existe uma definição, né? Não existe um modelo. Quem define esse cronograma é a diretoria de grupo. Tá? São a diretoria quem define os prazos para cada ação e ela servirá no apoio à organização e aplicação do plano de segurança.
Então isso é oriundo de cada grupo escoteiro. O que vocês deverão levar em consideração, tanto na elaboração do plano quanto do cronograma, é que é algo feito pela diretoria de grupo, não é feito por um diretor isolado, poderá ser feito pelo diretor técnico, com o apoio do diretor-presidente, né? Ou de repente o grupo tem apenas um diretor de métodos educativos. Não é algo que tem que ficar na mão apenas de um dirigente, ele tem que ser compartilhado, todos têm que dar uma opinião para que o plano ele possa sair de forma redondinha. Vocês têm que escutar também os escotistas do grupo que vocês fazem parte, porque eles é que estão lá vivenciando as atividades escoteiras, podem dar muitas sugestões bacanas para a confecção e a finalização do plano de segurança em atividades. Lembrando que esse é um plano que tem que ser aplicado em toda e qualquer atividade de grupo, independente de ser uma atividade simples ou a atividade mais complexa, né? E é algo que, a princípio, pode parecer bobagem para alguns, mas que ajuda bastante, principalmente nas definições de ações a serem tomadas em caso de emergência. Gostaria de agradecer a presença de todos, desejar bons estudos e dizer, né, que estamos à disposição no ambiente virtual para esclarecermos dúvidas. Haverá aí um estudo de caso bem bacana aí para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça, né? E também uma postagem que vocês vão fazer de um plano de segurança. Lá nessa postagem a gente vai esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham e que vocês achem pertinente compartilhar conosco, ou experiências positivas também. Afinal de contas, isso é um ambiente de aprendizado, e tudo aquilo que vocês possam compartilhar, que esteja sendo feito nas unidades escoteiras locais de vocês, que possam vir somar e contribuir com o desenvolvimento de cada um de nós, eu creio que todos ficarão muito gratos. Então, bons estudos e nos encontramos no momento presencial. Até mais a todos.